Fala, eu sou o João do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre Teorema de Stokes. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui antes da gente começar a falar do teorema. Olha só, calcule a integral de linha da curva C, campo F, dr. Tá? Então, uma integral de linha caso vetorial, onde a curva C parametrizada é essa aqui e o nosso campo vetorial é esse campo bizarro aqui. Tá? Percebe o seguinte, se a gente fosse tentar fazer essa integral pela forma direta, olha com o que a gente ia se deparar. Bizarro, né? Bem complicado de fazer essa conta. Então, o teorema de Stokes ele vai entrar justamente em situações como essa, em situações em que a integral de linha seria muito difícil de calcular, uma integral de linha caso vetorial no R3. Então a gente tem, voltando aqui, todos os parâmetros em x, y, z. Então o nosso campo está no R3, a nossa parametrização está no R3. E a gente não consegue calcular direto. São nesses casos que o teorema de Stokes vai entrar. E o que diz esse teorema? Bom, ele relaciona essa integral de linha com as integrais de superfície. Tá? Então, com uma integral de superfície associada. Ao invés do campo F, a gente tem o rotacional de F, que a gente vai ver quem é. Ao invés da curva C, a gente vai ter uma superfície S, que nada mais é do que a curva C é a fronteira de S, beleza? A gente vai ver tudo isso num exemplo aqui, tá? Mas a ideia geral é simplesmente você transformar uma integral de linha que era muito complicada numa integral de superfície mais simples. Como é que a complicada vira simples? Justamente porque quando a gente calcula esse rotacional, o campo F, que era bizarro, fica uma parada muito mais tranquila, tá? Então a gente vai ver isso nesse mesmo exemplo que eu apresentei para vocês. Então, dando continuidade, só para a gente lembrar do conceito de integral de superfície, apesar da gente ter esses 4 termos, no final das contas, o que a gente vai fazer vai ser integral de S, da superfície S, rotacional de F, tá? O rotacional continua sendo um vetor, e o que acontece com esse N ds? Vira Nzão du dv, beleza? Tá, tranquilo, vamos lá. Então, quem que é o rotacional de F? Bom, a definição diz o seguinte. O rotacional de F é o gradiente, esse triângulozinho aqui que são as derivadas em x, y, z, produto vetorial com F, tá? Se a gente fizer essa conta e abrir, vai dar esse cara gigante aqui, tá? A gente tem essas duas formas de decorar ou aprender o rotacional, tá? O rotacional, ele é, ou você aprende isso aqui, então é o gradiente produto vetorial com F, ou você decora esse cara aqui inteiro, tá? Eu vou te mostrar um macete que tu vai ver que esse cara aqui vai ficar bem tranquilo de você decorar, olha só. O que vai ser o nosso rotacional de F, tá? A gente monta as derivadas, beleza? E o que a gente vai fazer aqui? Percebe o macete? Olha só, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Beleza? E agora, como é que a gente faz as derivadas aqui embaixo? Bom, 3 está associado a Z, 2 está associado a Y e 1 está associado a X. Então, X, Y, Z, 1, 2, 3. Então, sempre que a gente tiver 1, a gente vai botar na diagonal X. Então, olhando para cá, a gente tinha 1 aqui, botou X aqui. Sempre que a gente tinha 2, a gente vai colocar Y. Então, a gente tem 2 aqui, coloca o Y aqui. Tem 2 aqui, Y aqui. E o 3, Z e Z. Então, esse é o macete 3, 2, 1, 3, 2, 1, tá? Bem fácil. Bota 3, 2, 1, depois é só ir olhando e colocando as letras embaixo também. Beleza, vamos dar continuidade? Como é que é o rotacional? O rotacional desse cara, então, vai ser o quê? Derivada de F3 em relação a Y. Derivada desse cara aqui fica 0, 1. Derivada de F2 em relação a Z, 0. Derivada de F1 em relação a Z, 1. Derivada de F3 em relação a X, 0. E por fim, derivada de F2 em relação a X, que é 1. E derivada de F1 em relação a Y, que é 0. No final das contas, o rotacional ficou bem mais simples que aquele nosso campo, né? Então, o teorema de Stokes vai ser muito bem aplicado aqui. Tranquilo? Definimos o rotacional, mas e agora? Quem que é a nossa superfície?
o enunciado ele definiu só a curva, né? Como é que a gente vai transformar essa curva em uma superfície? E aqui que vem a parte chave da questão, tá? Percebe o seguinte, a gente tem infinitas superfícies que podem ter como fronteira ou bordo essa curva. Vou dar alguns exemplos para você. Olha só, se a gente tivesse esse hemisfério aqui, tá? Então a parte de cima de uma esfera ou a parte de baixo também, a curva seria a fronteira dessa metade da esfera, correto? Então essa aqui é uma superfície possível. É uma superfície bem complicada. Outro exemplo, um cilindro. Se o cilindro for fechado embaixo, a gente considera então que a curva C é essa curva aqui de cima, então ela também seria a fronteira dessa superfície. Também é uma superfície bem complicada. A ideia aqui é a gente sempre pegar a superfície mais simples. Então se a gente tem a curva C, que é esse cara aqui, quem é que vai ser a nossa superfície? Pô, a nossa superfície é só preencher essa circunferência, né? Então preencheu a circunferência, a superfície S nada mais é do que esse círculo aqui no plano Z igual a 3. Tranquilo? Então essa aqui é a nossa superfície. Show, mas como é que a gente vai parametrizar essa superfície então? Quem é que vão ser os nossos parâmetros e quem é que vão ser os limites desse parâmetro? Também é importante. A gente aprendeu que para parametrizar um círculo, a gente pode usar R e θ, né? Tá, mas como é que vai ser aqui? Percebe o seguinte, o nosso círculo está no plano Z igual a 3, correto? Então aqui Z continua igual a 3. E x e y? Bom, como nossa circunferência aqui era de raio 1, aqui também vai continuar de raio 1. O que a gente vai fazer? R cosseno θ, R seno θ. Que nem a gente parametriza um círculo normal. Então as nossas variáveis são R e θ. Como R só tem raio 1, então o raio varia de 0 até 1. E como a circunferência é completa, o θ varia de 0 a 2π. Parametrizamos então a nossa superfície, tá? Bom, vamos para a nossa terceira etapa aqui, que é justamente a gente olhar para o vetor normal dessa superfície que a gente acabou de criar. Então o vetor normal, ele é o produto vetorial de R e θ, das derivadas em R e θ, beleza? A nossa parametrização é essa. Vamos calcular então as derivadas. Derivada em relação a R aqui vai ficar cosseno θ, seno θ e 0. Derivada em relação a θ, derivada de cosseno, é menos seno, tá? Então fica menos R seno θ, porque R é constante. R cosseno θ. E aqui derivada de 3 também é 0. Colocando tudo isso na matriz, né, para determinar o nosso produto vetorial, a normal, ela é igual, se a gente calcular isso aqui, a 0, 0, R, tá? Percebe o seguinte, aqui a gente tem que ver a orientação da nossa superfície. A curva ela está orientada no sentido anti-horário, tá? Então nesse sentido aqui. A rotação dela sendo assim, o nosso vetor normal ele vai estar para cima. A gente vai explicar isso mais para frente já, então o vetor normal tem essa orientação mesmo. Bom, aplicando tudo que a gente calculou então, rotacional de F é 1, 1, 1, vetor normal é esse aqui, então o resultado da nossa integral de superfície é π, que é igual justamente à nossa integral de linha, beleza? Então vamos dar uma recapitulada, o que a gente fez? A gente pegou uma integral de linha de uma curva fechada C, bem complicada, se lembra como é que era essa integral de linha? Se você não lembra, é esse cara aqui gigante, né? Praticamente impossível calcular, é elevado a cosseno ao quadrado, bem difícil. E transformou num rotacional que era igual a 1, 1, 1. Por outro lado, muito simples. O que a gente considerou nesse caminho aqui? Então, quais são as hipóteses do teorema de Stokes? O teorema de Stokes ele é bem parecido com o teorema de Green, tá? Que a gente viu lá em integrais de linha. Então, o teorema de Stokes ele vai ter as mesmas hipóteses. A curva ela tem que ser fechada, de forma que S seja a região interna a essa curva. Ela deve ser orientada positivamente, que foi o caso do vetor normal que eu expliquei. E ela não pode ter singularidades, tá? O nosso campo F não tinha nada disso, era bem tranquilo. Então o nosso campo também não pode ter singularidades na região de integração. Tranquilo, pessoal? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!